Olá a todos e bem-vindos a mais um programa. Esta é a hora. A hora de quê? De nós andarmos com Deus, de nós aprendermos os métodos, os caminhos, as leis de Deus, porque então você vai vencer. Quem sabe você é uma pessoa que tem problemas de saúde e será que Deus cura? Claro que sim. Hoje mesmo você tem aí em rodapé o telefone onde pode contactar, pedir ajuda, pedir oração e eu no final do programa vou orar. Essa hora já você tem coração cheio de fé. Também pode escrever em qualquer parte do mundo para o WhatsApp, está aí o número, a explicar o seu problema e eu também orarei por si. Hoje eu vou falar sobre cura divina, sobre a área da saúde e qual é a origem dos problemas. A Bíblia diz que nada acontece por acaso e muitas pessoas andam em caminhos onde até parece que não tem mal nenhum, mas a Bíblia diz que é caminho do diabo. E quando nós saímos desses caminhos e nos voltamos para Deus, tudo se endireita. Também vamos ouvir testemunhos tremendíssimos, sendo que um foi gravado muito recentemente numa das nossas igrejas e é a Karina, que sofria uma grande depressão e vamos ver como é que ela fez para que Deus a curasse. O outro testemunho é do empresário, do Fernando, que também vai dizer como Deus é um Deus que supre todas as nossas necessidades. E como é costume, tenho aqui ao meu lado o Timo Curiacos, que nos vai cantar e tocar um hino que diz, não ouvi? Olha para Jesus. É um hino muito importante que cabe no espírito deste programa. Muita gente, quando está em aflição, vai procurar ajuda, não é? E às vezes vão procurar ajuda nos lugares onde não só Deus não está, mas até está o diabo. Olhar para Jesus é nós olharmos para a palavra de Deus. O que é que Deus diz? É ir à igreja, é procurar um pastor que lhe vai ensinar como é que as coisas se fazem. É não atentar para os problemas, não atentar para a sua fraqueza, para o mal que alguém lhe tenha feito, não atentar até para o relatório do médico. Não é que o médico está errado, mas há um médico dos médicos que consegue aquilo que mais ninguém consegue. Vamos então olhar para Jesus. Vamos lá então. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Olha para Jesus, olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Eu olho para Jesus, olho para Jesus, aleluia. Olho para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, tira os olhos dos problemas, tira os olhos dos problemas e olho para Jesus. Muito bem, nós vamos começar então pelo testemunho da Karina Batista. Ela era uma senhora que sofria de depressão profunda. Há muita gente que, como nunca sofreu de depressão, não sabe quão horrível isso é.
Eu digo que, em alguns casos, são demónios até que oprimem a pessoa e que há casos em que pode ser uma enfermidade, outros casos são mesmo demónios. Mas ela um dia ouviu alguém falar de Jesus, vai à igreja e vamos ver o que é que sucedeu. Vamos lá então. Olá, hoje eu tenho a Karina da igreja de Samora Corrêa e ela veio contar o seu testemunho acerca de cura divina. A Karina foi diagnosticada com depressão profunda. Ela teve imensos problemas na sua vida, sentia muita solidão, muito medo e claro que eu tenho aqui a Karina para nos contar o seu testemunho. Karina, conte para nós como que foi o início quando você tinha essa depressão profunda. Como foi passar por isso? Foi muito difícil, porque antes de entrar na igreja, eu não vivia simplesmente, eu passava a vida num quarto fechado, com a luz apagada, era muito triste. A minha família sempre me apoiou, mas eu nunca deixava, eu era simplesmente comprimido e o quarto. Não, nunca saía do quarto para lado nenhum e era triste. Você não tinha prazer em estar com as outras pessoas, em conviver, em falar, você queria estar sempre sozinha. Sim, era sempre sozinha. E os seus familiares? Eles, claro que ficavam tristes por a minha situação, não é? Mas sempre me ajudaram, sempre. Sempre estiveram ao meu lado, nunca me largaram. Mas foi complicado você passar por isso, porque eu imagino que para os seus familiares também era um pouco frustrante eles tentarem te ajudar, mas você não saía daquilo. E você teve alguma melhora antes de conhecer a igreja, antes de entregar sua vida a Jesus, ou sempre esteve triste? Não, eu sempre estive triste e cada vez estava mais. E os médicos, quando foi diagnosticada a depressão profunda, como é que foi? Os médicos já não sabiam o que é que havia de fazer. Eles já tinham feito tudo. Os medicamentos que eu tomava eram fortes, cada vez aumentavam mais as doses e não faziam nada. Não fazia um efeito? Não. A única solução era internar. Então você seria internada. Sim, se caso não melhorasse, sim. E como que foi a sua vinda à igreja? Como que foi essa fase da sua vida? Foi muito feliz porque eu, a minha colega falou de Jesus, eu não queria vir de jeito nenhum, Ai, não queria. não. Na primeira semana eu hesitei, na segunda também, na terceira eu disse, não tenho nada a perder, vou lá ver, né? Mas você não tinha expectativa nenhuma. Não, Quer dizer, se nem os remédios estavam dando certo, e depois, como não que foi? era um Deus como eu pensava que ia mudar isso, né? Uhum. Mas depois eu vim à igreja, ouvi a reunião, senti-me aliviada, né? E quando no fim da reunião cantaram a música para vir aceitar Jesus, eu fui, não tinha nada a perder, fui. E quando aceitei Jesus, foi o melhor que me podia ter acontecido. Eu chorei tanto O e que que você sentiu nesse momento? um alívio, uma felicidade que entrou dentro do meu coração. Algo que você já não sentia há muito tempo. Sim, há muitos anos. Você se sentiu mais leve, mais feliz. É isso mesmo. E hoje, como é a Karina de hoje? O que que você sente hoje? O que que você faz para continuar bem? A Karina 2 é uma Karina feliz, sempre pronta para ajudar, tanto que eu já sou diaconisa, sirvo na igreja, estou numa parte que adoro, que é a igreja infantil, que eu adoro crianças, e é uma Karina feliz mesmo, realizada. E Karina, para as pessoas que estão em casa nos acompanhando, o que que você tem a dizer para essas pessoas que possam estar passando por algo semelhante a isso que você passou? Tenho a dizer que a vida nesse mundo é uma passagem e a gente tem que andar sempre à frente, nunca pensar em desistir. E com Deus é muito melhor. Então é isso, muito obrigada, Karina. Obrigada. Maravilha. Sabe, este testemunho é mega importante para quem está a passar por esta situação. Eu tive um colega, ainda sou, mas eu era engenheiro civil, especializado em pontes e estruturas especiais, e trabalhei na África Sul. E numa das notas, a nota maior que lá há, tem a ponte que eu, veja só,
calculei. Eu tinha um colega, que era ainda mais novo que eu, português também, e que, a certa altura, ficou com uma depressão muito grande. Começou por os mesmos sintomas que a Karina, mas foi tratado e tal, depois voltou a trabalhar e a certa altura vai trabalhar, vai para tratamentos, vai trabalhar, vai para tratamento, começou a ver coisas. Começou a ouvir vozes. Então, cada vez, a família estava mais preocupada e os médicos também, até que ele ficou internado. E então, a esposa, coitada, chorava e eu disse, se quiseres eu vou lá falar com o teu marido. E assim foi. Eu disse a ele, olha, João, eu não venho aqui para dar pancadinhas nas costas, venho aqui falar do Jesus que te liberta. O que tu tens é demónios, porque é que eles entraram não sei. Mas essa depressão, essa opressão é realmente demoníaca. A pessoa sente-se mal, a pessoa às vezes cai no chão, no meio da rua, a pessoa, enfim, tem montes de variantes. Mas é o diabo que está por trás disso. E ele aceitou, entregou a vida a Jesus e de imediato aconteceu o mesmo que esta senhora. Porquê? Porque aqueles demónios ao sair, a pessoa fica liberta desses demónios e ao entregar a vida a Jesus, vem Jesus, que vem com paz, com amor, prosperidade e a pessoa sente outra pessoa por completo. Portanto, se você é uma pessoa que está a passar por esta mesma situação, venha à Igreja Maná mais perto de si. Há pessoas que entram por um caminho onde fazem, por exemplo, tratamentos de sono. Vão fazer também tratamentos de choque elétrico. E daí vai montes de situações. Os médicos fazem o seu melhor, mas eles não têm a solução porque isso é um problema espiritual. Pergunta-se, porquê é que isto acontece a algumas pessoas? Bem, um dos motivos, não é só este, mas um que me estou a lembrar é o seguinte. Deus, quando chamou Moisés ao topo da montanha para lhe dar as tábuas dos 10 mandamentos, disse este recado. Olha, diz ao povo que não façam imagens, nem à semelhança que há lá em cima no céu, nem embaixo da terra e por aí fora. Nem se encurvem às imagens, não sirvam às imagens de santos, da Virgem Maria, etc. Porque eu sou um Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Você sabe que há pessoas que parece que está tudo normal, tem um filho e o filho fica anormal. Por que será? Porque na geração anterior ou na anterior, alguém andou a ofender a Deus. E Deus não é um Deus carrasco. Deus não é um Deus que à primeira está ali com um pau para bater na pessoa. Deus avisou 1, 2, 3 vezes e a pessoa escolheu não dar ouvidos a Deus. Então, volte-se para Deus. Não ande em caminhos de bruxaria, nem idolatria, nem coisa nenhuma, mas ande com Jesus Cristo. E se você está nessa situação, venha à Igreja Maná mais perto de si. Estou falando hoje mesmo. E comece uma vida nova na Igreja Maná mais perto de si e tudo vai mudar para melhor. Hoje também tenho aqui o Fernando, que nos vai falar de finanças. E temos a Isabel, a pastora. Olá, Fernando, tudo bem? Olá, apóstolo. Tudo bem, então vamos lá ouvir. Olá, Fernando. Muito obrigada por estar connosco. Vem de que igreja? Da Igreja de Alvalade. De Alvalade. Sim. Há quantos anos é que aceitou Jesus? Por volta de 15 anos. 15 anos. Sim. Glória Sim. a Deus. Então, vocês são, a esposa e o Fernando são empresários em que área? Nós temos uma clínica de fisioterapia, especialidades médicas, em Redondo, no Alentejo, perto de Évora, cerca de 36 km de Évora, e em que essa clínica de fisioterapia trabalha há 13 anos na vertente da fisioterapia, mas não é só na fisioterapia, como especialidades médicas, exames complementares de diagnóstico. Aí tem na clínica, tem várias coisas. Sim, sim, sim. E tem um projeto novo, que eu queria que me falasse um bocadinho sobre esse projeto. Sim, sim. Este projeto foi Deus que colocou no meu coração, por causa de várias soluções que não existem, por enquanto, no nosso país, e Deus colocou no meu coração para eu fazer uma associação para que fosse convertida em IPSS. A associação porque essa, apareceu lá uma criança apareceu uma criança sem solução aparente
a nível clínico. Nível Tinha 6 meses de vida e, no entanto, tem 6 anos de idade. Não é? de idade. E essa criança mexeu comigo e com os outros órgãos sociais da associação. Nisto, eu sou presidente e fundador da mesma, a Associação Ajuda à Congregação, que depois foi convertida em IPSS. E isto tudo para quê? Porque nós em Portugal necessitamos de um diploma, digamos assim, de um estatuto na parte de associações, na vertente da ação social, para que possamos ter ajudas do Estado. Ok? E isto foi criado no meu coração, cada vez mais, em que nós temos que fazer em Portugal algo que não existe ainda. É um projeto pioneiro que tem como nome Centro de Reabilitação Pediátrico. Já está com marca registada. Já está com marca registada. Sim, sim. E este centro vai ser construído em Redondo. Já tem terreno. Já temos terreno, foi cedido pela Câmara. E vai ser basicamente uma reabilitação de crianças do 0 aos 18 anos de idade, a idade pediátrica, com internamento. Com internamento isso é espetacular, e em Portugal não existe mesmo, não é? Não existe respostas com esta urgência e com esta rapidez que nós vamos também dar aos utentes. Os pais poderão pernoitar um deles com a própria criança. Para quê? Para que a criança e o pai consigam estar o menos tempo possível na reabilitação. Por isso é que nós vamos fazer uma reabilitação intensiva, como é óbvio. Sim. Isso é um mega projeto, mas como sabemos, isso requer muitos documentos, muito trabalho, sim, não é? Muito trabalho nos bastidores, requer trabalho que até hoje tem 4 anos. Então, 4 anos? Sim. Então, no fim de 3 anos, precisava de um documento? Sim. Nós, para se candidatarmos a fundos europeus, que infelizmente não existem para certas respostas sociais, neste caso a reabilitação, existe para outro tipo de equipamento, este não. Nós precisávamos de algo que nos qualificasse como IPSS, que tivesse algo diferente para dar à população. E nós fomos à procura, eu fui à procura, ao Portugal de Inovação Social, que é uma entidade estatal, em que tem depois um fundo que é chamado Fundo de Investimento Social. Para nós se candidatarmos a esse Fundo de Investimento Social, que não é, digamos, dinheiro dado, não é? É dinheiro que nós vamos buscar a uma entidade bancária e depois o pagaremos em 10 anos, não é? Nós necessitávamos mesmo de um documento, que é a qualificação IES, que vai fazer com que nós somos diferentes na parte de resposta e inovação social. E tiveram 3 anos à espera desse documento? Tivemos 3 anos à espera porque a própria entidade é obrigada, não é, a dar essa resposta em 15 dias úteis. Não é? Entretanto, eu como crente, não é, fui lutando, fui orando também, porque os outros órgãos, como nós sabemos, pronto, isto envolve várias pessoas e os órgãos não são crentes, não é? Por enquanto. E o que é que aconteceu? Aconteceu que eu tinha que ter isto. O apóstolo, através de várias vezes, que exorta, quer os homens de negócios, quer os irmãos, para as promessas de fé, eu coloquei no meu coração também dar essa promessa de fé. Em concordância com a sua esposa, claro, não é? como é óbvio. Mas sem os outros órgãos saberem, porque os outros órgãos, se soubessem, chamavam-me se calhar outra coisa, não é? Entretanto, eu estava à espera deste documento, eu necessitava mesmo desse documento para avançar com o resto do processo, e numa segunda-feira, numa reunião de homens de negócios em Alvalade, Deus colocou no meu coração para eu semear. Eu tinha que semear essa promessa de fé. Eu semeei essa promessa de fé, e no dia a seguir, eu não estava à espera, não é? Eu fui fazer porque tinha que fazer, não é? Porque Deus me colocou no coração. Sentiu no coração fazer. Exatamente. O que é que aconteceu no dia a seguir? Depois do almoço, eu recebi um telefonema e após um e-mail a dizer que estávamos qualificados para fazer tal coisa. Que maravilha. Então, assumiu essa promessa de fé e no dia a seguir foi desbloqueado este documento. De facto, é maravilhoso. E quando é que o projeto vai avançar?
Depois de muito tempo à espera deste documento, né, que era essencial, estamos mais ou menos preparados para começar até o segundo trimestre do próximo ano. Deus é maravilhoso e quando nós fazemos a palavra dele, ele sempre cumpre. Claro. Muito obrigada, Fernando. Foi um gosto. Obrigado, eu. Ouvir aqui o Fernando, a gente fica a saber que esta coisa de ser empresário e com documentos e com promessas do governo, etc., a coisa não é assim tão fácil. E quem percebe mais dessas conversas são as pessoas como você que está em direto connosco, que é empresário, está à espera de uma autorização disto, um documento daquilo, etc. E, de facto, é quando nós decidimos andar com Deus e fazer uma das coisas que a Bíblia ensina. Ele falou, dá uma semente especial para um projeto especial. É a lei de Deus, semear para colher. Eu hoje não vou ensinar sobre isso, mas na Igreja Maná nós ensinamos a lidar com esta situação, com aquela, seja da área da família, da saúde, do casamento, etc. E sempre baseado na palavra de Deus. E quando nós decidimos praticar, fazer o que Deus diz, sempre funciona. Não é porque é a Igreja Maná que diz, mas é porque é Deus que ensina. A música que vamos ouvir tem tudo a ver com isto. A música diz, vou construir a minha casa na rocha. E isto é um conselho dado por Jesus. A certa altura, Jesus disse, olha, há dois homens. Um construiu a sua casa na rocha porque ele deu ouvidos à palavra de Deus e a praticou. Então, quando vieram tempestades terríveis, ele não perdeu nada, a casa ficou de pé. Mas o outro homem não era sábio, era tolo. Decidiu não dar ouvidos a Deus e, portanto, construiu a sua casa do jeito que ele quis, na areia. Veio a tempestade e perdeu tudo. E a lição é esta. Quando nós ouvimos testemunhos, não é? O Fernando e a Karina não conseguem explicar tudo aqui, temos poucos minutos, mas na igreja eles aprendem a viver pelo caminho de Deus, pelo sistema de Deus, que é o que Jesus disse, constrói a tua vida na rocha, andando com Deus, dando ouvidos a Deus. Agora veja bem, é interessante, os dois homens sofreram o mesmo problema gravíssimo, uma tempestade terrível. Um não perdeu nada, o outro perdeu tudo. Sabe a conclusão é que devemos chegar? Não é a tempestade que derrotou aquela pessoa que perdeu tudo. Se não fosse isto e aquilo, se não fosse a crise, eu estava melhor. Não estava nada melhor, porque a questão está, como é que você tem construído a sua vida? É com base no sistema de Deus ou naquilo que a sociedade diz, ou que o primo, o pai, a mãe, sei lá, diz. Está a ver? E outra questão é a seguinte, você até pode andar aparentemente bem durante um período. Pode ser até comprido, muitos anos. Mas no dia da tempestade é que a gente vai ver se a pessoa construiu a sua vida na rocha ou na areia. Então qual é a solução? Andar com Deus. Voltar-se para Deus, procurar a Igreja Maná mais perto de si, aprender como é que se vive pelo sistema de Deus que nunca, nunca falha. Vamos ouvir esta música que tem tudo a ver com isso. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso
Muito bem. Eu agora quero ensinar um bocadinho sobre a origem dos problemas. Muita gente tem problemas e não sabe porquê. Seja problemas na área de saúde, casamento, finanças, negócios. E, por causa disso, já há bastante tempo, eu escrevi um livro muito curto, para ser muito sintético, chamado exatamente isso, A Origem dos Problemas. E neste livro eu descrevo 12 ou 13 situações que levam as pessoas a ter problemas. Às vezes a pessoa só está envolvida numa dessas situações, às vezes está envolvida em quase todas. E tudo isto tem a ver com o que Deus diz, não é o que eu digo, o que Deus diz. E aí Jesus diz que nada acontece por acaso. Má sorte, o fulano que fez, Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que é que nós fazemos. Está a ver? O sucesso não tem a ver com o que se passa lá fora. Se lá fora estivesse bom, estava melhor. Não estava nada. Há muita gente pobre nos países mais ricos deste mundo. E também há muita gente rica nos países mais pobres deste mundo. Não é? O que determina se você vai ter sucesso ou fracasso, doença ou saúde, não é o que se passa lá fora, é o que se passa dentro de si, no seu coração. Olha, isto é um segredo muito importante. Então, aqui neste livro eu ensino os temas que, de facto, são um problema para Deus. Primeiro é a pessoa envolver-se em idolatria. Se a pessoa não puser Deus em primeiro lugar e puser o pai, a mãe, ou a Virgem Maria, ou santos, etc., Deus não o vai ouvir. Pura e simplesmente Deus não vai ouvir, e antes, pelo contrário, a pessoa tem portas abertas ao diabo. Pior ainda é o oculto, quando a pessoa vai andar no meio de situações que é bruxaria, feitiçaria, etc, etc. E tudo isto a Bíblia relata, mas assim, com fartura. E depois, então, há uma outra situação, que é sobre isso que eu vou falar, que é a falta de perdão. Muita gente acha que não tem mal nenhum eu não perdoar, e quando alguém perdoa, principalmente quando é um crente, ele pensa, eu sou um campeão, perdoei, eu fiz-lhe um grande favor. Não, quando você perdoa alguém, você não está a fazer favor a ninguém, está a fazer um favor a si próprio. E perdoar não é um sinal de fraqueza. Pois é, ele gajo perdoa tudo. Não, é sinal de ser forte, porque perdoar implica a gente libertarmos-nos de algo terrível. Muito bem. Agora, há pessoas também que pensam assim, mas Deus não é um Deus que quer curar toda a gente? Quer. E Ele pode. Essa é a vontade de Deus. Deus pode e quer curar toda a gente. Mas não consegue. Porquê? Porque Deus tem tabus. Deus tem questões que Ele não deixa ser ultrapassadas. E essas questões, entre outras, pura e simplesmente não funcionam se a pessoa não sair desse caminho. Existem demónios, Sr. Apóstolo? Existem. Estou-me a lembrar, por exemplo, porque já vai ver, quando formos falar de falta de perdão, a pessoa abre portas para que demónios entrem na vida da pessoa. Muitas vezes estes demónios entram no corpo da pessoa e ela fica com doenças. É verdade. Fica mesmo com doenças. Mas você acredita mesmo em demónios? Sim, acredito. Jesus também falou sobre eles. Diz, por exemplo, em Lucas 11, que ele estava a expulsar um demónio que era mudo. Ou seja, o mudo não falava, não é porque tinha uma doença. Era um demónio. E quando o demónio saiu, a pessoa ficou curada. Temos outro caso, que chegou lá uma província dos Gergesenos e se eu encontro endemoniados, pessoas que vinham dos cemitérios e estavam possessos. E elas falavam com voz estranha. Eu já vi, por exemplo, uma senhora de alta classe, foi à igreja, quando eu fui à igreja pela primeira vez, uma das primeiras vezes que fui à igreja domingo, eu apanhei um susto. Estava muito bem a cantar e depois no final o pastor chamou à frente, quem quer a oração? E entre outras pessoas veio uma senhora toda fina, toda chique e tal,
quando ele vai impor as mãos sobre a senhora, que é o método de imposição de mãos, a senhora dá uma reviravolta na cabeça, que eu nunca vi isso ser possível, começa a falar palavrões com voz de homem, cai no chão, rebola, faz uma figura e sentiu uma presença horrorosa. E depois o pastor chegou lá e disse, em nome de Jesus, e eu que não percebi nada daquilo, ainda mais assustado, no nome de Jesus, mas o que é isto? O que é certo é que a senhora parece que ainda rebolou mais, caiu em si, e quando veio assim, levantou-se, não tinha dado conta do que é que tinha passado. Eu apanhei um susto, mas entretanto já vi, vem na Bíblia, está cheio de passagens destas. Estes homens estavam endemoniados, foram para lá fazer uma cena parecida com esta, Jesus expulsou os demónios e eles saíram. E outra coisa engraçada é que os demónios entram em animais, está a ver? Há animais que ficam possessos. Por isso é que há animais que, de repente, têm comportamentos estranhos, muito estranhos. Também me estou a lembrar de um senhor, coitado, ele tinha um filho e disse, Deus, Jesus, ajuda-me lá, que pedi ajuda aos teus discípulos. Eles bem oraram, mas não aconteceu nada. Então o que é que se passa? Não, o meu filho, de vez em quando, é possesso com um demónio que o leva a estrebuchar, a ranger os dentes, escuma, grita, e depois lá lhe passa, mas pronto, os seus discípulos não conseguiram fazer nada. Sabe que Jesus ficou irritado com os discípulos? Então já vos ensinei isto, já fiz à vossa frente e vós nunca mais acreditam. Chamem lá o miúdo. Quando o miúdo veio, Jesus, diz a Bíblia, que expulsou o demónio que estava dentro do miúdo. O que aconteceu? O demónio, que não se vê, estava lá dentro, fez o miúdo gritar, estrebuchar, rebolar, coisa que nós já vimos muitas vezes nas nossas igrejas. E quem vê a primeira vez assusta-se. Mas, no final, parecia que morreu. Pum! Mas não estava morto. O demónio é que tinha saído. Tudo isto são sintomas da presença de demónios. Estou-me a lembrar uma vez, já eu era pastor, tinha uma igreja, e um miúdo de 5, 6, 7 anos começa a estrebuchar, rebolar no chão e eu vi, tem demónios. E então fui lá ao pé dele, estava na primeira fila, e expulsei aqueles demónios. E o miúdo, que ainda fez mais gritos e tal, no final aconteceu-lhe o mesmo que aqui. Parece que morreu. Veio um médico que estava lá na sala e foi escutar, é melhor chamar a ambulância, porque tal, não sei o quê. Eu disse, doutor, tenha calma que ele já vem assim. Olha, que isto é perigoso, o senhor ainda pode ser preso, não se preocupe. Passado, teve assim para aí uns 5 minutos ou assim, passado um bocado o miúdo levanta-se como nada acontecesse e o médico assim, puxa, mas o que é isto? É demónios que saíram. Ou seja, os demónios existem mesmo. E quando a pessoa anda por caminhos que não são os de Deus, eles entram na vida da pessoa. Eles entram na família, na casa. Se tiver um negócio, entra no negócio. Portanto, essas coisas não são brincadeira, são coisas mesmo verdadeiras e é a origem de muita gente sofrer problemas graves. Agora, hoje eu disse que ia falar sobre o perdão e muita gente, e eu já fui assim, pensa que perdoar ou não perdoar, tanto faz, como é que tem, porque sim, que eu não me vou vingar, tu vais ver o que é que vou fazer e tal. Isso aí é o pior que se pode fazer. Porque Jesus disse em Marcos, quando estiveres a orar, pensa bem e perdoa se tens alguma coisa contra alguém. Para que o teu pai também te perdoe. Mas se tu não perdoares, Deus também não te vai perdoar. E a pessoa pensa, Deus não me perdoa, olha, pronto, ficamos assim. Não. É que depois vêm os atormentadores. E aí é que os demónios entram. E pode vir um demónio desta enfermidade da cota, pode ser um demónio, como ouvimos aquela senhora dizer, que era de depressão, sei lá. Para isso, há uma situação que vem na Bíblia, em que Jesus falou assim em Mateus 18, 23. Jesus a falar, dizia assim, olha, o reino dos céus compara-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um homem que lhe devia 1000 talentos. Podíamos dizer que era 1 milhão de euros. Se fôssemos comparar os dias de hoje, se calhar era mais que 1 milhão, ou seja, muito dinheiro. Não tendo ele como pagar, né, o rei mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo que tinha, para pagar o que lhe
o que ele devia. Isto não lhe faz lembrar nada aqui em Portugal, por acaso. A pessoa, se não pagar o imposto, falta €1 ou o que é, fica sem o salário, fica congelado, fica sem casa, etc., onde moram bebés. Mas eles, quando não pagam as contas e aldrabam, tudo vale. Mas é só um reparo que se calhar nem se passa aqui. Bem, adiante. Então aquele servo, né, quando ouviu isso, quer dizer, o rei ia vender a ele, a mulher e os filhos. Ele ajoelhou-se e começou a pedir perdão ao rei e disse: Senhor, seja generoso comigo, tem paciência, tem misericórdia, dá uma chance que eu te vou pagar tudo. O rei era uma pessoa humana, disse: está bem. Encheu-se de compaixão e disse aos soldados: epá, liberta lá o homem, eu perdoo-lhe tudo, ele que faça lá a vida dele, que me vá pagando como pode. E pronto. O homem saiu todo contente. Saiu todo contente, mas o que é que ele fez? Foi falar com as pessoas que também, por sua vez, lhe deviam coisas, que não era nada que se comparasse com aquilo que ele devia ao rei. E em vez de ele também ter uma atitude assim, humana, foi e agarra na garganta da pessoa, estrangulha, e vai queixar-se dele. Enfim, depois acabou por conseguir pôr um monte de pessoas na prisão. Bem, isso veio ao conhecimento do rei. O rei ficou muito aborrecido e disse: o quê? Então eu perdoei essa enorme dívida a este homem, tive pena dele, fui humano, e ele não consegue ser humano para com outras pessoas que não lhe devem assim tanto. Chamou-o e disse assim, ó servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o que é que o rei fez? Entregou este homem aos atormentadores. Sabe quem eram os atormentadores naquele tempo? Eram pessoas que levavam a sua vítima para a cave, um lugar de tortura, com instrumentos de tortura, às escondidas de toda a gente. Amarravam numa mesa, esticavam-lhe os braços e as pernas, até ele ficar com os braços e as pernas desconjuntados. Depois cortavam-lhe os dedos, arrancavam-lhe um olho, e daí vai. Ou seja, é uma coisa absolutamente monstruosa. Está a ver? E Jesus disse, aquele rei fez isto. Agora ouça o que é que Jesus disse. Assim vos fará também meu Pai, se do coração não perdoar cada um ao seu irmão as ofensas. Uau! Então, mas Deus não é amor? É. Então, mas amor e Deus faz isso? Faz. Porque Deus também não é parvo. O amor de Deus não é que eu faço o que quero, trato mal a Deus, trato mal a toda a gente e nada se passa comigo. Não! O amor de Deus não é nada disso. O amor de Deus consiste no seguinte, ouça bem, é que Deus amou a si e a mim, a nós, de tal maneira que enviou Jesus para morrer por nós na cruz, para ser o nosso substituto. Porque qualquer pessoa que morrer não tiver Jesus, pecou, alguns aqui e acolá, vai ter que ser condenado e ir para o inferno. E sofrer todos esses agravos de atormentadores, são demónios, todos os dias, para a eternidade. Esse é que é o amor de Deus. Agora, se a pessoa não quer dar ouvidos a Deus já aqui neste tempo, Deus deixa com o diabo. Tem muitos exemplos da Bíblia. Eu sei que há crentes e até pregadores que, e tal, não sei o quê. Bem, o rei Saúl não queria obedecer aos mandamentos de Deus. A ver? Desobedeceu. E até murmurou, sim, porque eu acho isto, aquilo, aquilo outro. E Deus entregou ao diabo também. Está a ver? É assim. Sabe, o diabo foi o primeiro a desobedecer a Deus, querendo ser igual a Deus. Ficou estúpido como as portas. Como é que alguém que é criado por Deus vai ser igual a Deus? Não faz sentido. Mas conseguiu enganar muita gente. Está a ver? Que são os demónios.
E consegue enganar muita gente aqui humana que acha muitos achos. Mas a verdade é esta: Deus é mesmo Deus. E Deus não admite que a gente trate mal o próximo. Sabe porquê? Porque Deus também é Deus do outro. Está a ver? Deus também é o Deus do outro. Portanto, nós temos que perdoar. Porque se nós perdoarmos, Deus nos perdoa e tudo volta a ser muito bem. Se não perdoarmos, tudo corre mal. Tenho aqui o exemplo da Dona Albertina, que viveu anos atormentada como aquela senhora, e pior ainda, foi ao médico daqui, da lá, teste e tal, cada vez ia de mal a pior. Foi à igreja e ela conta que falou comigo. E eu, na altura, dava aconselhamento pastoral e eu vi logo: esta senhora está amarrada por demónios. Dei-lhe Jesus, mas ela continua a não perdoar. Coisa e tal, está a ver e tal. Até que um dia ela decidiu: eu estou cansada de estar mal. Decidiu do coração perdoar. De repente, todas aquelas doenças desapareceram. Podia-lhe contar montes de testemunhos. Pessoas que chegaram à igreja de cadeira de rodas. Uma vez eu estava na igreja e estava a orar por um monte de pessoas, até numa igreja de um amigo meu, de uma igreja muito boa, e chega a vez desta senhora, que estava numa cadeira de rodas, a sofrer, cheia de dores e sei o que mais, e Deus mostra-me, parece um filme, ela a discutir com a vizinha, porque a vizinha era maldosa e punha roupa azul que pingava sobre os lençóis dela e brancos e estragava tudo. Então eu só disse à senhora: minha senhora, a senhora tem que perdoar a sua vizinha. E ela começou aos gritos: não perdoou, e era o marido: perdoa, mulher, estou cansado de tomar conta de ti, até tenho que dar banho, tenho que eu fazer tudo. Não me perdoou. E eu fui para a frente, até que o marido disse: perdoa, eu também não sei o quê. Então ela decidiu perdoar. Sabe o que aconteceu? Ficou instantaneamente curada, porque os demónios saíram. Ela estava debaixo da tormentadores. Uma pessoa que não perdoa está debaixo da tormentadores, que são demónios. Quando a pessoa perdoa, Deus liberta a pessoa e então, sim, ela fica desamarrada, fica liberta, fica outra pessoa. Portanto, meu amigo, minha amiga, decida hoje mesmo perdoar. Posso ouvir um amém? Amém? E agora vamos para o altar de oração. Aleluia, já vamos orar. Então agora você estenda o seu braço, sua mão sobre mim, se possível até toca no ecrã, faça esta oração de perdão, porque não vale a pena orar mais nada, é só pedir perdão a Deus, admitir, e a assistência aqui no estúdio vai ajudar a fazer essa oração. E digam todos assim comigo: ó Deus, eu entendi o teu recado, eu admito, eu estou em falta, eu tenho falta de perdão, mas hoje mesmo eu decido perdoar. Todo o mal que me fizeram, eu perdoo. Perdoo às pessoas que me maltrataram, ofenderam, prejudicaram. Ó Deus, eu decido não guardar raiva, mágoa, ódio, rancor no meu coração. Senhor Deus, limpa o meu coração de todas essas trevas. E agora, Senhor Jesus, eu recebo o teu perdão, recebo a tua cura, recebo um milagre para a minha vida, recebo uma vida nova. E eu tenho a certeza, tenho a fé que a partir de hoje vou ter sucesso, vitória e saúde. Amém e amém. Aleluia. O que fazer depois de perdoar? Há uma música que diz: quantas vezes perdoarei? Eu já perdoei uma vez, é a última vez. Não diga isso. Perdoa 70 vezes 7 no mesmo dia. Vamos lá ouvir. Quantas vezes, Senhor, perdoará? Quantas vezes, Senhor, perdoará? Eu quero perdoar e estar junto de ti. Quantas vezes, Senhor, perdoará? Presta
Presta atenção, o que é que a música vai cantar? É a resposta de Jesus. Vamos lá ouvir o que é que Jesus diz. 70 vezes 7, 70 vezes 7 são as vezes que deves perdoar. Como eu te perdoei, tu deves perdoar. Quantas vezes, Senhor, perdoará? Amém, aleluia. E agora baixa a sua cabeça e faça esta oração comigo. Você que diz, eu quero ter certeza da minha salvação. Eu quero que Jesus entre na minha vida. Eu quero viver para Jesus e não para o diabo. Quero andar com Deus e ir para o céu e não para o inferno. Então, feche os olhos e imagine aquele Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar a Deus, exceto por mim, disse Jesus. Não é por virgem, nem Buda, nem santos, é por Jesus. Digam todos comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar, derramou o seu sangue para pagar pelos meus erros. Eu admito, ó Deus, também errei. E agora, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém. Ajuda-me, guia a minha vida. Amém e amém. Aleluia. Procure a igreja Maná mais perto de si, comece a andar com Deus e Deus abençoe. Por quê? Porque Ele vive. Pode crer que amanhã vai ser bom.